O som da cidade preenchia o pequeno apartamento de Isabela. O relógio na parede marcava 22h47 quando um envelope pardo, sem remetente, deslizou por debaixo da porta. A jovem jornalista hesitou antes de pegá-lo. A textura áspera do papel e a ausência de qualquer identificação despertaram sua curiosidade e um leve desconforto. Sentou-se à mesa, observando o envelope como se ele pudesse lhe dar respostas sem precisar ser aberto. Respirou fundo e rasgou a borda com os dedos. Dentro, havia uma fotografia antiga e um bilhete amarelado pelo tempo. A caligrafia era trêmula, mas legível. Nem tudo que foi enterrado está morto. Seu coração acelerou. O que aquilo significava? Quem havia enviado? A foto mostrava um homem em torno dos 40 anos, cabelo escuro e olhar intenso, parado em frente a um prédio antigo. Algo naquela imagem lhe parecia estranhamente familiar, mas não conseguia identificar o que. Isabela puxou o celular e tirou uma foto do bilhete. O instinto jornalístico gritava que havia algo importante ali. Pegou seu laptop e começou uma busca rápida pela imagem, tentando identificar o lugar onde a foto foi tirada. Nada. Olhou novamente para o bilhete e para a foto. Uma coisa era certa: alguém queria que ela descobrisse algo. Mas quem? E por quê? Lá fora, passos ecoaram no corredor. Ela se levantou, correu até a porta e olhou pelo olho mágico. Nada. Apenas o silêncio e a sensação incômoda de que estava sendo observada. Isabela não conseguiu dormir naquela noite. O envelope misterioso agora repousava sobre sua mesa, mas sua mente girava em torno da foto e da frase enigmática. Quem era aquele homem? E o que queriam que ela descobrisse? Pela manhã, com um café forte nas mãos, decidiu começar pelo caminho mais óbvio: sua mãe. Embora não fossem extremamente próximas, a mulher sempre evitava falar sobre o passado da família. Talvez ela soubesse algo. Ao telefone, Isabela manteve um tom casual. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. Você já viu essa foto antes? Houve uma pausa longa. O silêncio do outro lado da linha pesou. Onde você conseguiu isso? A voz da mãe veio hesitante, quase assustada. Alguém deixou na minha porta. Não tinha nome, só um bilhete estranho. Isabela, escute. A mãe suspirou. Deixe isso para lá. Algumas coisas devem permanecer no passado. Mas o que isso tem a ver com a nossa família? Nada que você precise saber. Apenas esqueça. A ligação foi encerrada abruptamente. O estômago de Isabela revirou. A reação da mãe confirmava o que ela já suspeitava. Aquele homem tinha alguma conexão com sua família. E sua mãe estava tentando esconder isso. Determinada, foi até o jornal onde trabalhava e usou os arquivos digitais para tentar identificar o homem da foto. Digitou palavra-chave: desaparecido, jornalista, homem misterioso, mas nada apareceu. Já prestes a desistir, notou algo estranho. Algumas matérias antigas, datadas de 30 anos atrás, estavam incompletas ou com arquivos lacrados. Entre elas, um artigo sobre um jornalista chamado Roberto Antunes, desaparecido em circunstâncias suspeitas. Seu corpo arrepiou. O nome não significava nada para ela, mas a época e o contexto batiam com o possível tempo da foto. Antes que pudesse investigar mais, uma notificação anônima surgiu na tela do seu computador. Se você continuar, vai se arrepender. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Alguém sabia que ela estava procurando. O aviso anônimo fez o coração de Isabela disparar. Ela olhou ao redor da redação do jornal, sentindo-se exposta. Quem poderia ter enviado aquela mensagem? E como sabiam que ela estava investigando? Tentando recuperar o fôlego, voltou a analisar a foto. No verso, notou algo que não havia percebido antes: um nome escrito a lápis, quase apagado pelo tempo. Carlos Mil. Era uma pista. Sem perder tempo, Isabela fez uma busca pelo nome nos arquivos do jornal. Encontrou um único registro de um Carlos Montenegro, ex-investigador da polícia, que se aposentou no mesmo ano do desaparecimento de Roberto Antunes. Localizou um endereço antigo e decidiu ir até lá. Se esse homem ainda estivesse vivo, talvez pudesse lhe dar respostas. A casa de Carlos Montenegro ficava em um bairro afastado, em uma rua tranquila de casas antigas. Ao bater a porta, demorou alguns segundos até ouvir passos arrastados. O homem que abriu tinha pele enrugada, olhos cansados e cabelos brancos bem cortados. Carlos Montenegro? Perguntou Isabela, segurando a foto. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos se fixaram na imagem e se arregalaram em choque. Onde conseguiu isso?
Sua voz saiu rouca. Foi deixada na minha porta. Você conhece esse homem? Carlos hesitou. Olhou para os lados, como se temesse estar sendo vigiado. Depois, abriu a porta o suficiente para que ela entrasse. Se recebeu isso, é porque alguém quer que você descubra a verdade. Mas eu aviso, mexer com esse passado pode ser perigoso. Ele respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Isabela. Seu avô e Roberto Antunes eram amigos. Mas as pessoas que o silenciaram ainda estão por aí. O chão pareceu sumir sob os pés de Isabela. Seu avô, como ele estava envolvido nisso? Antes que pudesse perguntar mais, Montenegro trancou a porta e foi até uma gaveta. Se você quer a verdade, então precisa ver isso. Ele puxou um dossiê envelhecido, cheio de papéis amarelados e recortes de jornal. Isabela sabia que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Isabela observava Carlos Montenegro com atenção enquanto ele folheava o dossiê. Suas mãos tremiam levemente, denunciando a gravidade do que estava prestes a revelar. O que é isso? Perguntou, a voz embargada pela ansiedade. Ele empurrou um dos papéis para ela. Era um recorte de jornal amarelado pelo tempo. A manchete dizia: jornalista desaparece após investigar corrupção policial. A foto ao lado da matéria era do mesmo homem da fotografia. Roberto Antunes estava perto demais da verdade, murmurou Carlos. Ele descobriu algo que não deveria. Isabela franziu a testa. Que tipo de verdade? Carlos suspirou e apontou para outro documento, uma lista de nomes. Há 30 anos, um grupo de empresários e políticos estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro e assassinatos. Roberto estava investigando e conseguiu provas. Mas, antes que pudesse publicar, ele sumiu. E o que meu avô tem a ver com isso? Carlos hesitou. Ele tentou protegê-lo. Seu avô era policial na época, mas percebeu que seus próprios colegas estavam envolvidos. Ele ajudou Roberto a fugir, ou pelo menos tentou. Isabela sentiu um nó na garganta. Seu avô nunca falava sobre seu tempo na polícia. Será que ele carregava esse segredo até o fim da vida? Antes que pudesse continuar a conversa, um barulho do lado de fora chamou sua atenção. Montenegro se levantou de súbito e espiou pela cortina. Droga! Eles estão aqui. Quem? O velho investigador apagou as luzes e se moveu rápido para um móvel no canto da sala. Pegue isso, disse, entregando a ela um pendrive. Aqui dentro tem tudo o que Roberto descobriu. Mas cuidado, Isabela. Eles não vão parar até silenciar essa história de vez. Antes que pudesse reagir, ouviram um estrondo. Alguém tentava arrombar a porta. Montenegro a empurrou em direção aos fundos da casa. Saia pelos fundos e corra. Não pare por nada. O coração de Isabela martelava em seu peito. Segurando o pendrive com força, ela atravessou a pequena cozinha e empurrou a porta dos fundos. O ar frio da noite bateu contra seu rosto. Atrás dela, ouviu o barulho da porta da frente cedendo. Então, disparos. O instinto assumiu o controle, e Isabela correu, sem olhar para trás. Isabela correu sem olhar para trás, os pulmões ardendo com esforço. O barulho dos disparos ainda ecoava em sua mente, mas ela não sabia o que havia acontecido com Montenegro. Será que ele estava vivo? Será que a verdade havia morrido com ele? Seus pés batiam com força contra o asfalto enquanto cortava por becos estreitos. Seu único pensamento era fugir, proteger o pendrive que agora parecia pesar toneladas em seu bolso. Depois de dobrar várias esquinas e se certificar de que não estava sendo seguida, parou ofegante em um beco escuro. Encostou-se contra a parede fria e tentou recuperar o fôlego. Sua mente girava em torno dos últimos acontecimentos. Seu avô tentou salvar Roberto. O jornalista desaparecido havia descoberto algo grande. E agora, ela estava no centro da conspiração. Precisava de um lugar seguro. Pegou o celular e ligou para Lucas, seu melhor amigo e hacker amador. Isa, que houve? Preciso da sua ajuda. Agora. O tom de sua voz fez Lucas entender a gravidade da situação. Vem pra cá. Vou deixar a porta destrancada. Meia hora depois, Isabela chegou ao pequeno apartamento de Lucas, que já estava com seu computador ligado. O que foi isso tudo? Você tá branca. Ela tirou o pendrive do bolso e o colocou na mesa. Preciso que veja o que tem aqui. Mas antes, pode descobrir quem mandou uma mensagem anônima pro meu computador hoje? Lucas digitou rápido. Quem quer que tenha feito isso, usou um servidor mascarado. Mas se deram ao trabalho de te alertar,
É porque alguém está de olho em você. Ele conectou o pendrive. Uma pasta única apareceu na tela. Dentro dela, havia centenas de documentos, fotos e vídeos. Meu Deus! Murmurou Isabela. Ali estavam os nomes de políticos, empresários e policiais corruptos. Provas claras do esquema criminoso que Roberto havia descoberto. Entre os nomes, Isabela reconheceu um que fez seu estômago revirar. Seu próprio chefe no jornal. Ela levantou os olhos para Lucas, que também percebeu a gravidade daquilo. Isa, você se meteu em algo muito maior do que imaginava. O silêncio na pequena sala de Lucas era sufocante. Isabela fixava os olhos no nome de seu chefe na tela do computador, sem acreditar. Isso não pode ser real, sussurrou. Lucas passou a mão pelo rosto, inquieto. Isa, você tem ideia do que significa ter esse tipo de informação? Se isso vazar, vai derrubar gente muito poderosa. E essas pessoas não brincam. Ela engoliu seco. Seu chefe sempre fora respeitado no meio jornalístico, um homem influente, com décadas de carreira. Como poderia estar envolvido em um esquema tão sujo? Se ele faz parte disso, então sabe que eu estou investigando, percebeu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone de Lucas vibrou. Ele olhou para a tela e sua expressão se transformou em puro pânico. Droga! O que foi? Ele virou o celular para ela. Câmeras de segurança da rua mostravam 2 homens de preto se aproximando do prédio. Eles me acharam! Exclamou Isabela, o coração disparando. Lucas fechou rapidamente o laptop e arrancou o pendrive. Precisamos sair daqui, agora. Ele abriu a janela dos fundos e apontou para a escada de incêndio. Desce primeiro, eu te sigo. Isabela não hesitou. Escalou a janela e começou a descer a escada de ferro, o metal gelado queimando sua pele. Quando alcançou o chão do beco, Lucas já estava ao seu lado. De repente, ouviram um estrondo. A porta do apartamento de Lucas foi arrombada. Sem trocar uma palavra, correram. A adrenalina pulsava no corpo de Isabela enquanto os passos pesados dos perseguidores ecoavam atrás deles. Eles estavam sendo caçados. Lucas apontou para um carro estacionado na rua. Entra! Ele pegou uma chave reserva no bolso e destravou o veículo. Os 2 pularam para dentro do carro, e Lucas girou a chave na ignição. O motor roncou, mas os faróis dos carros dos perseguidores já se acendiam ao longe. Segura firme! Gritou Lucas, acelerando com tudo. O carro arrancou cantando pneus, e Isabela olhou pelo retrovisor. 2 veículos pretos estavam na cola deles. Eles não iam desistir tão fácil. O carro de Lucas cortava as ruas escuras da cidade em alta velocidade. Isabela segurava o painel com força, o coração martelando no peito enquanto via os faróis dos perseguidores ficando cada vez mais próximos. Eles estão ganhando terreno! Gritou, olhando pelo retrovisor. Lucas girou o volante bruscamente, entrando em uma rua lateral estreita. O carro derrapou, quase batendo em um poste. Eu sei! Respondeu, tentando manter o controle. Essas ruas são apertadas demais, preciso chegar na via expressa. Isabela tentava pensar em um plano. Eles não podiam ser pegos. Seu carro tem algo útil? Uma saída de emergência? Alguma arma escondida? Perguntou, tentando manter a calma. Lucas soltou uma risada nervosa. É um carro velho, Isa. A única coisa que ele tem de especial é um rádio quebrado. Os faróis dos perseguidores iluminaram o interior do veículo. Eles estavam muito perto agora. Foi quando um dos carros inimigos jogou-se para o lado, tentando forçá-los a bater contra um muro. Lucas virou o volante no último segundo. O carro passou raspando na parede de tijolos, faíscas voando. Se não fizermos algo, eles vão nos encurralar, alertou Isabela. Os pneus cantaram quando Lucas finalmente entrou na via expressa. Segura firme. Ele puxou o freio de mão, fazendo o carro girar em um giro de 180 graus. Um dos perseguidores não teve tempo de reagir e bateu no guarda-reio, capotando em um estouro de vidro e metal retorcido. Um a menos. Comemorou Lucas. Mas o outro veículo ainda estava em perseguição. E agora, o motorista sabia que eles não eram apenas alvos fáceis. Isabela vasculhou o carro em desespero. Precisavam de uma vantagem. Foi quando viu uma pequena mochila jogada no banco traseiro. O que tem aqui? Meu equipamento de hacker. Mas não sei como isso vai nos ajudar agora. Ela abriu o zíper e viu um pequeno explosivo caseiro. Lucas, por que diabos você tem isso?
Eu gosto de estar preparado. Ela não discutiu. Pegou o pequeno dispositivo, abriu a janela e esperou o momento certo. O carro inimigo acelerou, tentando emparelhá-los. O vidro do passageiro abaixou. O homem no banco do carona segurava uma arma. Isabela arremessou o explosivo. O pequeno artefato bateu no capô e detonou com um estouro ensurdecedor. O carro adversário perdeu o controle, girando de lado até se chocar violentamente contra um poste. Lucas riu, incrédulo. Eu não acredito que isso funcionou. Isabela soltou um suspiro trêmulo, os dedos ainda apertando a mochila. E agora? Lucas respirou fundo e olhou para a estrada à frente. Agora a gente descobre quem mandou matar você. O carro avançava pela estrada deserta, os faróis iluminando a escuridão da madrugada. O silêncio entre Isabela e Lucas era denso, carregado pelo peso do que tinham acabado de enfrentar. Eles haviam escapado, mas por quanto tempo? Isabela ainda sentia o coração acelerado. Aquela perseguição não foi um aviso. Foi uma tentativa de execução. Precisamos pensar com calma, disse ela, quebrando o silêncio. Lucas mantinha os olhos na estrada, os dedos apertando o volante com força. O que sabemos até agora? Seu avô estava envolvido nisso de alguma forma. O jornalista Roberto descobriu algo grande e foi silenciado. E agora temos esse pendrive com informações que envolvem políticos, policiais e o seu chefe. A menção de seu chefe fez um arrepio percorrer a espinha de Isabela. Eu preciso confrontá-lo. Lucas virou a cabeça para ela, incrédulo. Você tá maluca? Ele pode ser o próximo a tentar te matar. Ou pode ser a única pessoa que pode me dar respostas, rebateu. Lucas respirou fundo. Ele sabia que tentar convencê-la do contrário era inútil. Então não vamos fazer isso de qualquer jeito. Se formos até ele, vamos preparados. Isabela assentiu. Tem razão. Mas antes, preciso de outra coisa. Você consegue descriptografar os arquivos mais pesados desse pendrive? Aposto que os documentos são importantes, mas os vídeos podem ser a prova definitiva. Lucas sorriu de canto. Agora sim, tá falando minha língua. Ele girou o volante e entrou em um posto de gasolina abandonado na beira da estrada. Pegou o notebook na mochila e começou a trabalhar. O tempo passou devagar enquanto o código rodava na tela. Finalmente, os arquivos começaram a se abrir. O primeiro vídeo carregou. A gravação mostrava uma reunião secreta em um escritório luxuoso. Homens engravatados estavam sentados ao redor de uma mesa, conversando com expressões tensas. Olha isso, murmurou Isabela, inclinando-se para ver melhor. No fundo da sala, meio fora do enquadramento, estava seu chefe. A voz de um dos homens dominou o ambiente. O jornalista sabia demais. E agora, tem uma mulher cavando onde não devia. Temos que resolver isso antes que chegue à imprensa. O sangue de Isabela gelou. Eles já sabem que estou envolvida. Lucas pausou o vídeo. Isso é suficiente para expor tudo. Mas se fizermos isso sem um plano, podemos acabar como Roberto. Isabela fechou os olhos por um instante. O peso da verdade era esmagador. Seu avô tentou impedir isso. Roberto tentou expor isso. Agora, era a vez dela. Ela abriu os olhos, a determinação queimando como fogo. Vamos acabar com eles. O plano estava traçado, mas a tensão era palpável. Isabela sentia a pressão nos ombros como um peso insuportável. Ela sabia que não havia mais volta, que a luta contra aqueles poderosos era inevitável. Agora, com as provas em mãos, a única opção era expor a corrupção e os assassinos que estavam por trás de tudo. Lucas dirigia pelas ruas vazias, e o silêncio entre eles estava pesado. A decisão de enfrentar o chefe de Isabela, um homem que ela sempre confiou, parecia algo quase surreal. Mas ela não tinha escolha. As peças estavam se encaixando, e a verdade não podia ser mais adiada. Eles chegaram ao prédio do jornal, um edifício imponente, com sua fachada elegante e ar de invencibilidade. Quando o carro parou em frente à entrada principal, Isabela respirou fundo. A última chance de salvar o que restava de sua integridade estava ali, prestes a ser destruída ou revelada. Eu te deixo lá em cima, disse Lucas, o olhar sério. Mas cuidado, Isabela. Você sabe o que está em jogo. Ela assentiu, pegando o pendrive que ainda estava com ela, e deslizou a mochila sobre os ombros. Eu sei. E agradeço por estar ao meu lado. Mas, isso vai acabar agora. Isabela desceu do carro e caminhou com firmeza até a entrada do edifício. O porteiro a olhou desconfiado, mas a reconheceu.
Ela não parou, seguiu direto para o elevador. Sua mente estava turbinada, repleta de pensamentos e cenas do que havia vivido nos últimos dias. Quando as portas do elevador se fecharam, um frio percorreu sua espinha. Ela estava a caminho do escritório de seu chefe. O elevador parou no último andar. Ela se direcionou para o corredor que levava ao escritório, e a cada passo, mais certeza tomava conta de sua mente. Nada a impediria. Ela bateu na porta. A voz de seu chefe, firme e tranquila, ecoou de dentro. Entre. Isabela entrou. Seu chefe estava sentado atrás da grande mesa de vidro, um homem de meia idade, cabelo escuro com fios grisalhos nas têmporas, rosto cansado, mas ainda imponente. Ele sorriu ao vê-la. Isabela, que bom que veio. Sente-se. Tem algo importante para me contar? Isabela fechou a porta atrás de si, e seus olhos brilharam com uma intensidade fria. Eu já sei de tudo, Antônio. Eu sei o que você fez. Sei de Roberto e sei o que você está planejando. O sorriso dele desapareceu. Ele se levantou lentamente, seus olhos estreitando. O que você acha que sabe, Isabela? Disse com uma voz calma, mas que carregava ameaça. Ela tirou o pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. O gesto foi rápido, direto, e ele viu a ameaça. Eu sei exatamente quem está por trás disso, e você vai pagar por isso. Não pode mais esconder a verdade. Antônio deu um passo para frente, seus dedos tremendo levemente. Ele olhou para o pendrive e depois voltou a encará-la, já sem o semblante amigável de antes. Você não entende o que está acontecendo aqui, Isabela. Eles não vão deixar você sair disso. Viva! Isabela não hesitou. Com um olhar desafiador, ela se aproximou da mesa e empurrou o pendrive ainda mais perto. Eu não estou sozinha. Um silêncio absoluto pairou no ambiente. Antônio sabia que ele havia perdido. Agora, você vai contar tudo. Não tem mais como escapar. O ar estava denso na sala. Isabela sentia o peso da situação tomando conta de tudo ao seu redor. Seu chefe, Antônio, encarava-a com uma fúria reprimida, e ela sabia que, se não fosse cuidadosa, tudo poderia acabar em um piscar de olhos. Mas agora, com as provas nas mãos, não havia mais espaço para medo ou hesitação. A verdade tinha que ser exposta. Antônio deu alguns passos para trás, como se estivesse avaliando a situação. Seus olhos estavam fixos no pendrive sobre a mesa, e o suor escorria pela testa. Ele tentou disfarçar, mas Isabela percebeu o pânico que estava começando a tomar conta dele. Você acha que pode me derrotar, Isabela? Ele perguntou, com a voz baixa, mas ameaçadora. Ela não respondeu de imediato, apenas observou, esperando que ele se entregasse. A cada palavra que ele falava, ela ficava mais convencida de que ele era culpado. Ele pegou o celular sobre a mesa e digitou algo rapidamente, mas Isabela já sabia o que ele estava tentando fazer, alertar os outros. Ela se aproximou da mesa, não permitindo que ele tivesse uma vantagem. Não adianta mais tentar. Você está cercado. Ela falou com a firmeza que ainda soava como uma surpresa até para ela mesma. Antônio olhou para ela, seus olhos agora vazios de qualquer traço de humanidade. Ele se levantou de repente, empurrando a cadeira com força. Você não sabe com quem está lidando, Isabela. Isso aqui é muito maior do que você imagina. Ela sentiu a ameaça no ar, mas não vacilou. Então me explique, Antônio. Quem mais está envolvido nisso? Quem mais está manchando as mãos com sangue? Ele respirou fundo, e por um momento, ficou em silêncio, como se estivesse calculando se valia a pena ou não falar a verdade. Mas então, algo em seu olhar mudou. A raiva, o medo e o desespero se misturaram de forma explosiva. Ele sabia que o jogo havia acabado. Eles vão vir atrás de você, sabe disso, né? Ele disse, a voz falhando um pouco. Não adianta achar que você vai sair impune, que esse pendrive vai te salvar. Eles têm poder, e você vai ser apenas mais uma notícia. Isabela sorriu, sem um pingo de alegria. Se você acha que vou me calar, então você não me conhece. Eu já estive em situações piores. Agora, quem vai se calar é você. Antes que ele pudesse reagir, a porta do escritório se abriu abruptamente, e dois homens vestidos de preto entraram no local, suas expressões impassíveis. Eles eram altos e ameaçadores, a presença deles sombria. Antônio olhou para os homens e deu um suspiro derrotado. Como eu disse, você não entende. Isabela não tinha tempo para hesitar. Ela rapidamente pegou o celular de Lucas que estava na mochila e apertou um botão. No mesmo instante, o som de sirenes podia ser ouvido ao longe.
Antônio empalideceu. O que você fez? Eu já falei, Antônio. Eu não estou sozinha. Agora você vai pagar pelas suas escolhas. Ela se afastou um passo e deu o último olhar de despedida a seu ex-chefe. Não havia mais espaço para piedade. A polícia, que já estava a caminho, invadiu o escritório. Antônio foi imediatamente algemado e levado para fora, sua expressão agora uma mistura de impotência e raiva. Isabela observou tudo com calma. Ela sabia que isso não era o fim, mas apenas o começo de algo maior. O pendrive com as informações estava agora em boas mãos, e a história que ela havia começado a investigar finalmente teria seu fim, ou melhor, seu verdadeiro começo. Enquanto Antônio era levado, Isabela sentiu o peso da missão cumprida, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. A corrupção que ele representava não seria resolvida de um dia para o outro, mas a semente da mudança já estava plantada. Ela tinha feito a diferença. E isso, por si só, já era uma vitória. Ela deu um último suspiro de alívio e, com um olhar determinado, saiu do prédio. O jogo acabou, mas a luta continua. Murmurou para si mesma, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de libertação era imensurável.